Presidente eleito Lula negocia o Ministério do Meio Ambiente com Marina Silva. Repórter Luciana Verdolim está acompanhando essa negociação. Tem mais detalhes. Oi, Luciana, boa tarde para você. Conta pra gente a situação com a senadora Simone Tebet, então, continua indefinida? Continua sim, Kalina, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, é um problema que Lula tem que resolver, de preferência até semana que vem. Ele havia oferecido o Ministério do Meio Ambiente a Simone Tebet. A gente falou muito sobre isso ontem aqui no jornal. E Simone Tebet teria colocado como condição também ter alguma coisa, né? Algum cargo para Marina Silva dentro do governo, que é a favorita para assumir o meio ambiente, é a que tem, inclusive, apoio dos setores ambientalistas no país. Aí o que o presidente eleito decidiu oferecer a Marina Silva? A chefia, né? A condução da chamada autoridade climática, um órgão gerencial, órgão de apoio consultivo que será criado no âmbito ali do Ministério do Meio Ambiente. Marina Silva, pelas redes sociais, fez questão de ressaltar que nem chegou a ser convidada para essa autoridade climática, porque ela mesma avalia que não tem o perfil para assumir esse tipo de cargo e não aceitaria conduzir esse tipo de gestão. Por quê? Porque ela tem perfil político e a autoridade climática precisa de uma pessoa com perfil técnico. A Simone Tebet, que apoiou Lula no segundo turno das eleições presidenciais e é cotada aí para assumir pelo menos uma vaga, segundo o MDB, a única certeza que se tem nesse momento é que Simone Tebet vai ser ministra, não se sabe ainda de qual pasta, seguiu inclusive para São Paulo com o presidente eleito para tentar avançar nessas negociações. Não dando certo no Ministério do Meio Ambiente, que deve finalmente ser anunciado para a ministra Marina Silva, a expectativa é de que Tebet possa assumir, por exemplo, o Ministério das Cidades. O problema é que essa pasta já tinha sido oferecida, já estava sendo negociada por Lula com a bancada do PMDB na Câmara, o MDB, melhor dizendo, que vai ter as bancadas, né, da Câmara e Senado vão ter duas pastas, cidades e transportes. Transportes, inclusive, já tem até praticamente um nome definido, o nome do ex-senador Renan Filho, o ex-governador Renan Filho. Deve ser o novo ministro dos Transportes. Ministério das Cidades deveria ser do MDB na Câmara. A possibilidade é de que Simone Tebet fique com essa vaga. A expectativa aí, ontem se falou que Simone Tebet poderia assumir o Ministério do Planejamento. Ela resiste porque não tem, ela mesma avalia que não é economista, não tem conhecimento econômico necessário para assumir essa pasta. Mas o comentário hoje aqui em Brasília, hoje é de que voltou essa possibilidade. Pode ser oferecido a ela o Ministério do Planejamento, que o mais cotado para essa vaga era do economista André Lara Rezende, que depois de que Geraldo Alckmin foi anunciado como novo ministro da Indústria e Comércio, como os dois têm uma ligação mais estreita e Lula já tinha convidado André Lara Rezende, a expectativa era de que finalmente ele pudesse aceitar a vaga, mas o Ministério voltou aí ao balcão de apostas e pode ser também oferecido a Simone Tebet. O que ficou combinado entre Tebet e Lula ontem em São Paulo? É de que na segunda-feira os dois vão voltar a se encontrar para ver se conseguem chegar a um consenso. A expectativa, pelo menos a meta, né, Kalina, da equipe de transição, é de que os últimos 16 nomes sejam anunciados na terça-feira. Ainda tem muita coisa importante para definir. Ministério da Agricultura deve ficar mesmo com o senador Carlos Fávaro, tem que definir Ministério do Planejamento, cidades, meio ambiente, e há críticas, inclusive, de que o governo eleito deixou ministérios muito importantes para serem definidos no apagar das luzes, juntamente com promessas aí de apoio, né, de troca de apoio político, de cargos dentro da administração federal por apoio no Congresso Nacional. Tudo isso estaria sendo negociado no mesmo balcão, o que está gerando, inclusive, críticas por parte de vários setores da sociedade. Lula deve passar o final de semana em São Paulo sem encontros oficiais e o retorno aqui para Brasília na segunda-feira vai ser de muito trabalho, porque ainda tem muita coisa indefinida.
o MDB continua com o discurso de que Tebet vai ser ministra, ainda há indefinição em torno da pasta. A última semana do ano promete ser cheia de informação por aí de Brasília. Obrigada, Verdolim.